Graça e paz, amados. Gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês um trecho aqui das Sagradas Escrituras que se encontra aqui em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Amém? Leiamos. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês, a multidão te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adiantas mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estás em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber o que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amados, é um texto longo, né? Belíssimo, e que trata, que envolve a vida de duas famílias, de duas pessoas. Temos por um lado a mulher com fluxo de sangue, e por outro lado nós temos a família de Jairo. Isso se dá assim que Jesus vem, assim que Jesus atravessa, né? Vindo de Gadara, depois de ter ali liberto aquele endemoniado gadareno, assim que ele volta novamente para a margem, né? Atravessando do norte, vindo na direção oeste, ele está voltando de Gadara, cruzando o Mar da Galileia, quando ele então é abordado por Jairo. Eu estou trazendo essa parte geográfica, né? Porque na verdade eu quero falar, é um texto longo, mas eu quero falar de Jairo. Né? Nós temos ali dois acontecimentos, que é a mulher com fluxo de sangue, é belíssimo o texto, belíssimo o que acontece, mas eu quero, desta leitura que fizemos, extrair a história de Jairo. Jairo, então, é um dos principais da sinagoga, e este homem, assim que Jesus Cristo volta de Gadara,
atravessando o mar de Tiberíades, e ele é abordado, ele já está ali na margem aguardando Jesus Cristo. É assim que Jesus Cristo desce do barco, ele intervém, ele pede, ele clama a Jesus que o acompanhe, que vá até sua casa, e ele expressa o seu desejo e a sua fé, o que ele acreditava que poderia acontecer, que Jesus poderia fazer por ele. Ele pede para que Jesus vá à sua casa e imponha as suas mãos sobre a sua filhinha de 12 anos, para que ela viesse a sarar, pois ela estava enferma, e que ela viesse a ter saúde, a ter vida. É este o clamor, é esta a fé deste homem, e é interessante a gente ver que Jesus Cristo identifica esta fé, entende objetivamente o clamor daquele homem, no que aquele homem acreditava, que Jesus era capaz e tinha poder para ir à sua casa e impor as mãos sobre a sua filha que estava enferma, e aquela menina seria curada. E Jesus Cristo de pronto o acompanha. Jesus Cristo de pronto se dispõe a segui-lo. E dentre tantas coisas que acontecem no transcorrer deste caminho, como por exemplo, a intervenção da mulher com fluxo de sangue, nós vamos ver que a uma determinada altura os servos de Jairo vêm em sua direção, vêm ao seu encontro, e os servos de Jairo trazem uma informação seríssima, Esses homens trazem a fatídica mensagem de que não adiantava mais ele estar incomodando Jesus Cristo, nada mais poderia ser feito, porque aquela menina havia morrido, porque a filha de Jairo estava morta. E este tema, esta questão central que eu quero falar hoje. A fala de Jesus Cristo ali para Jairo. Jairo, não temas, simplesmente continue crendo. Não temas, não tenha medo, simplesmente continue crendo. Amados, pensamos muitas vezes que o oposto da fé é a incredulidade. O oposto da fé é o ato de não crer. Pois eu quero lhes dizer esta manhã que o oposto da fé é o medo. O oposto da fé é o medo. Entendamos fé como confiança. Entendamos fé como confiança. Entendendo fé como confiança, você melhor compreenderá que o oposto da confiança é o medo. Porque a confiança está na total convicção de que aquilo que pleiteamos, a pessoa a quem recorremos, ela nos atenderá. Podemos estar seguros, podemos confiar nela. O oposto disso é o medo. O medo, que é essa desconfiança, esta fé de confiança. O oposto da fé é o medo. Jairo aborda Jesus Cristo ali à margem do Mar da Galileia, cheio de convicção, cheio de confiança. E ele declara, ele expressa a sua confiança, ele crê que Jesus Cristo iria até sua casa, imporia as mãos sobre a sua filha e ela seria curada. E é baseado nesta fé, nesta confiança que Jairo tem nele, deposita nele, que Jesus Cristo o acompanha. E no meio do caminho, a uma certa altura, abordado então pelos seus servos que trazem essa fatídica informação de que a sua filha está morta, Jesus Cristo apenas o mantém, o segura firme na sua confiança. Não temas, simplesmente continue crendo. Jesus Cristo não deixa que aquela informação contrária, negativa, derrotista, possa invadir o coração de Jairo, mas que ele se mantivesse firme na sua confiança de que Jesus Cristo iria lá, iria impor as mãos sobre a sua filha e ela sararia. E Jairo permanece firme. Ele não deixa o medo invadir seu coração. Ele não deixa o medo lhe arrancar a confiança. Ele não deixa o medo solapear a sua fé. E é isso que muitos de nós precisamos entender, compreender e se opor ao medo.
Quantas vezes a bênção que tanto pleiteamos, que tanto desejamos, ela não chega porque nós deixamos que o medo invada nossas vidas. Esta é uma porta que você precisa fechar. Você precisa fechar em sua vida a porta pela qual o medo entra. Porque o medo, ele sim, é o oposto à fé. O medo é o que, na grandíssima maioria das vezes, rouba a nossa fé. Impede que a bênção aconteça. Impede que alcancemos o que tanto desejamos. Não podemos temer. Temos que rejeitar o medo. Quem confia não tem medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. E o amor é a confiança no Senhor, é a segurança no Senhor, é a segurança de que servimos, de que cremos, de que seremos atendidos, amparados, guardados, protegidos, teremos nossa oração respondida por um Deus que nos ama. O verdadeiro amor lança fora o medo. Medo, feche essa porta. Feche com urgência esta porta em sua vida. E a gente vê qual é o resultado ali na vida de Jairo. Jesus Cristo diz para ele: não temas, simplesmente continue crendo. Continue crendo, crendo no que você me falou, crendo no que você me disse ali à margem do mar da Galileia, de que eu iria até a sua casa e iria impor as mãos sobre a sua filha, que ela sararia. E Jairo permanece. Ele consegue não deixar bloquear aquela mensagem, não deixar que isso invadisse seu coração. Ele recebe a orientação do Senhor Jesus Cristo e ele permanece crendo. E é incrível, é fantástico o restante do texto, né? Jesus Cristo, então, se aparta daquela multidão, leva consigo apenas Jairo e os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Isto porque a fé não é de todos, já falei isso diversas vezes e repito, né? Às vezes nos sentimos seguros porque estamos no meio da multidão. Estar no meio de uma multidão de incrédulos não traz segurança. Você precisa estar entre pessoas que exercitam a mesma fé que você, dispõem da mesma fé que você, vão se manter na mesma segurança sua. Há momentos na vida em que é necessário fazermos esta triagem, estarmos ao lado daqueles que de fato creem, pensam, desenvolvem sua fé como a gente, para que a sua fé não seja solapiada, para que o medo não invada a sua vida. E é isso que Jesus Cristo faz. Se aparta então daquela multidão, segue apenas com Jairo e seus 3 discípulos mais próximos, e quando ele chega na casa de Jairo, também a reação das pessoas é absurda, né? Tinham ali pessoas tristes, chorando, enfim, né? Consternadas com a morte da menina, e quando Jesus Cristo traz a informação de que aquela garota não estava morta, mas dormia, aquelas pessoas que outrora choravam, agora passam a escarnecer do Senhor Jesus. A incredulidade, ela vagueia, ela está no meio das multidões. Temos que tomar este cuidado, insisto, né? Às vezes a ideia da multidão, a ideia da quantidade nos traz a segurança, e não necessariamente. É curioso a gente perceber nos relatos bíblicos que, na grandíssima maioria das vezes, a fé não se encontrava no meio das multidões, mas entre poucos. Infelizmente, essa realidade, a fé é de poucos. E Jesus Cristo, né, mais uma vez ali, agora também acompanhado da mãe da menina, da esposa de Jairo, eles entram no quarto em que está a menina e é feita oração, né? E aquela menina que para Jesus Cristo e que também para Jairo nunca esteve morta, a menina não é ressuscitada, ela é curada da sua enfermidade, como Jairo falou, né? Venha, impõe as mãos para que ela saia e viva. Aquela menina, no coração de Jesus Cristo, nunca experimentou a morte. E ele conseguiu transmitir esta mesma confiança para Jairo, não permitindo que o medo entrasse no seu coração. E Jairo permaneceu firme e experimentou o melhor de Deus, a saúde da sua filha.
Não deixe que o medo invada sua vida. Medo, feche essa porta. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado e compartilhe essa mensagem. Amém? Graça e paz.